Bom, então vamos falar aqui sobre periodização do treinamento, mais especificamente sobre esse artigo de 2019, que é uma revisão sistemática, né, das meta-análises que tiveram como objetivo comparar o treinamento periodizado com o não periodizado. Né? Por que que nós deveríamos voltar para as pesquisas originais? Então, uma pequena introdução aqui, que vai nos dar subsídios para a conclusão desse estudo, né, no final desse vídeo. Então, a periodização ela é definida como o planejamento sistemático do treinamento com o objetivo de obter os melhores desempenhos em datas específicas, ou seja, ao final de um período específico, nós almejamos que o nosso atleta tenha o seu melhor desempenho naquela temporada. Em termos gerais, a periodização estabelece o objetivo ou a ênfase das fases de treinamento, ou seja, ao final de cada mesociclo, eu devo alcançar alguns objetivos, né, algumas metas em termos de performance, enquanto a programação estabelece os meios para alcançar os parâmetros propostos. Por exemplo, se eu vou melhorar a minha velocidade de corrida através do treinamento intervalado, através do treinamento contínuo, moderado, se eu vou fazer o tempo run, como que vai ser a distribuição entre eles e assim por diante. Lá no treinamento resistido, por exemplo, se eu vou fazer o treino pliométrico, treino de força, se eu vou fazer drop set, se eu vou fazer pirâmide crescente, decrescente e assim por diante. Além das especificidades dos diferentes modelos periodizados, como por exemplo a grande distinção entre o modelo linear de Matveyev e o em bloco do Verkhoshansky, há aspectos comuns subjacentes ao conceito de periodização, ou seja, que é comum a todos os modelos. Dentre eles, né, a determinação de datas relevantes, por exemplo, competições principais, né, atletas de alto nível têm como objetivo principal as Olimpíadas ou o Campeonato Mundial específico para determinada modalidade, determinar as fases de condicionamento físico para cada período de treinamento e gerenciar a dinâmica da carga com a intenção de atingir o pico ou desempenho ideal nas datas previamente determinadas. Embora a periodização implique numa variação, né, geralmente entre volume, intensidade, períodos de recuperação, a variação por si só não implica em uma periodização, ou seja, eu simplesmente ondular cargas, né, e volume e intensidade não significa que eu estou periodizando. Programas variados podem não ser periodizados, sempre que essa variação não for estipulada anteriormente. Então, veja, quando eu periodizo um treinamento, eu tenho que chegar para o meu atleta e ter toda a programação, né, dessa variabilidade da carga e do volume de treinamento programada, do início, né, do primeiro dia de treino até o último dia de treino. Então, isso é uma periodização. A gente vai detalhar isso em vídeos futuros. Agora, simplesmente o fato de ondular, né, carga e o volume e a intensidade, isso não significa que necessariamente eu esteja realizando uma periodização, né? Então, nem sempre, né, essa variação, sempre que essa variação não for estipulada anteriormente, emergindo então de uma análise contínua do processo, ou seja, variação amplamente não programada ou programada apenas para um curto espaço de tempo, né, como por exemplo uma semana de treino, não significa que isso é uma periodização. E quando a gente fala de pesquisa, né, o ônus da prova exige a comparação dos resultados esperados, ou seja, aquilo que eu tenho, que eu espero ao final de cada mesociclo e aquilo que eu espero ao final de um macrociclo. Então, eu tenho um planejamento, eu tenho um objetivo a ser alcançado e eu tenho que comparar aquilo com os resultados reais. Então, o que eu espero é que aquilo que eu planejei, eu alcance, né?
mas a pesquisa empírica sobre o assunto parece ter falhado sobre a resolução desse problema. Então, para entender o que é uma pesquisa empírica, eu tenho lá um curso completo no meu canal, né, sobre metodologia da pesquisa, e lá você vai entender o que é uma pesquisa empírica, o que são dados empíricos, que é diferente do empirismo, que se fala, o cara só sabe na prática, né, não tem ciência por trás. Vamos lá, assiste as videoaulas sobre metodologia da pesquisa para você entender que a ciência do esporte é uma ciência que se vale de evidências empíricas, tá? Então, essas evidências empíricas, elas têm falhado, né, na abordagem, então, dessa comparação do que é planejado daquilo que é obtido. E no caso da periodização, né, revisão sistemática anterior e revisão narrativa anterior e revisão sistemática, né, mostraram dois problemas nos estudos originais, né? A ausência de grupos variados e não periodizados. Então, se eu quero mostrar que a periodização ela é efetiva, eu tenho que comparar com um protocolo que não seja periodizado. E também a ausência de predições quanto ao tempo das adaptações, ou seja, daqui 4 semanas ou daqui 8 semanas, eu espero que, por exemplo, a velocidade do primeiro limiar ventilatório saia de 10 e vá para 12 km por hora. Então, isso eu tenho uma predição, eu tenho algo que é planejado. Então, eu vou verificar se a minha periodização permitiu chegar naquele valor. Então, essas predições elas não são satisfeitas nas pesquisas, né, que foram publicadas, e a ausência desses grupos aqui para comparar com um treinamento realmente periodizado. Objetivo dessa pesquisa, então, revisar sistematicamente meta-análises de estudos sobre periodização. Primeiro objetivo foi verificar se os estudos incluídos compararam programas periodizados àqueles não periodizados, né? E o segundo objetivo foi avaliar se as predições ou as previsões relativas aos resultados para cada momento da periodização foram testadas, né, e comparadas com os resultados realmente obtidos. Então aqui está os métodos, né, a estratégia, os participantes, as intervenções que foram utilizadas, as comparações que entraram nos critérios, né, dessa meta-análise, os resultados e o desenho do estudo. Então vale a pena, né, ler isso aqui lá no estudo original. Como resultado, né, dessa busca aí pelas meta-análises relacionadas à comparação de treino periodizado e não periodizado, surgiram 13 estudos, né, da busca inicial. Desses 13, 10 estudos permaneceram após a remoção manual de duplicatas, ou seja, os mesmos estudos apareceram em diferentes bases, né, de busca. E após a triagem desses 10 estudos, 8 estudos foram excluídos. E aqui estão as razões. 2 artigos, né, que estavam na base Cochrane não apresentaram os termos de busca no título e não investigaram sobre periodização, apesar de ter aparecido, né, na busca, então eles não investigaram a periodização. Um artigo era um comentário sobre um trabalho anterior. Um outro registro foi a resposta de um autor a esse comentário. Um artigo estava em chinês e foi publicado em uma revista não revisada por pares. Um artigo comparou diferentes durações de exercício, que é abordagens periodizadas versus não periodizadas, né? Então aqui estava verificando duração e não a abordagem periodizada versus não periodizada. E 2 meta-análises compararam diferentes abordagens periodizadas e não incluíram programas não periodizados. Como, por exemplo, aqui pode ser a periodização linear com a periodização em bloco, né? Então, isso só mostra se uma é mais efetiva do que a outra, e não se a periodização é melhor, igual ou pior do que o treinamento não periodizado. Ao final,
duas meta-análises foram incluídas, né? Essa aqui do Williams, de 2017, a do Hare e Alderman, de 2004. A meta-análise do Williams teve como objetivo examinar programas de treinamento resistido periodizados e não periodizados, né? Então, para determinar os efeitos do treinamento resistido, tanto periodizado quanto não periodizado, no desfecho força. E nessa meta-análise foram incluídos 18 artigos originais. E nessa outra meta-análise, teve como objetivo comprar programas de treinamento periodizados e não periodizados para o desenvolvimento tanto de força quanto de potência. Nesse foram incluídos 11 estudos. Portanto, ambas as meta-análises se concentraram em diferentes manifestações do treinamento resistido. Ou seja, não foi encontrado na literatura meta-análises comparando treinamento periodizado e não periodizado, referentes, por exemplo, ao treinamento de endurance, seja ele o treinamento moderado, contínuo, HIIT, seja ele qual for. Ou seja, que o desfecho fosse a melhora do VO2 máximo, fosse a melhora da máxima fase estável de lactato, fosse a melhora do primeiro limiar ventilatório, limiar glicêmico, enfim, qualquer variável relacionada à capacidade aeróbica. Então, só foram encontrados essas duas meta-análises que envolviam treinamento resistido e melhora do treinamento, melhora da capacidade de produção de força e potência. Risco de viés nesses estudos. Então, cada estudo incluído nas meta-análises recebeu uma pontuação de 2. O que quer dizer isso? Significa que os estudos incluídos nessas duas meta-análises apresentam o maior risco de viés. O que é um risco de viés? É a tendência em dar um peso desproporcional a favor ou contra alguma coisa. O que isso quer dizer, então, na prática? Significa que nós podemos concluir uma coisa quando, na verdade, a conclusão deveria ser outra. Então, concluir, por exemplo, que o treinamento periodizado é melhor do que o treinamento não periodizado, quando o periodizado é melhor do que, quando o não periodizado é melhor do que o periodizado, ou que os dois apresentam uma resposta semelhante. Então, todos os estudos incluídos apresentam um alto risco, risco máximo de erro, de viés. Isso ocorreu porque, nesses estudos incluídos nas meta-análises, não incluíram programas variados e não periodizados. E também porque não testaram as predições de melhora de performance sobre os momentos de adaptação. Ou seja, não tinha nesses estudos o que era almejado ao final de cada mesociclo e ao final do macrociclo, e não houve comparação daquilo que era almejado com aquilo que foi alcançado. Como síntese dos resultados, os estudos incluídos nas duas meta-análises não cumpriram os dois critérios conceituais básicos para pesquisar a periodização, que são: nenhuma meta-análise testou as predições feitas pelos modelos periodizados, nenhum dos estudos comparou a variação periodizada com a variação não periodizada. Ou seja, nós não podemos falar que aquilo que era esperado ao final de um mesociclo e do macrociclo foi alcançado, foi almejado, porque nenhum estudo trouxe essa característica, e também não podemos dizer que um estudo periodizado é melhor do que o não periodizado. Por quê? Porque também não houve essa comparação. Além disso, nem todos os estudos incluídos nessas meta-análises foram focados no tema da periodização, o que significa que sua presença é altamente questionável, ou seja, a presença desses estudos na meta-análise é altamente questionável, lembrando que os que foram incluídos apresentam um risco elevadíssimo de viés. Então, objetivamente, os estudos não avaliaram o mérito dos programas periodizados. Por quê? Porque eles não tinham essas duas características aqui. Como conclusão, no geral, essa meta-análise mostrou que
as meta-análises sobre periodização não demonstram que os programas periodizados são superiores, inferiores ou semelhantes aos programas variados e não periodizados, e não há evidências empíricas confiáveis nessas meta-análises de que programas periodizados possam ser usados para prever ou gerenciar tempos de adaptações. Então, os cientistas do esporte, né, no caso o meu grupo, eu também me incluo nisso, nós devemos nos debruçar sobre o tema periodização, né, pensar em estratégias, em métodos que realmente avaliem a eficiência ou não da periodização do treinamento. Para quê? Para que a periodização deixe de ser uma arte, né, e tenha a sua evidência científica comprovada ou não. Para quê? Para que a gente tenha uma maior eficiência, maior qualidade na prescrição do treinamento. Então, até o momento, nós não podemos dizer que a periodização é um meio seguro, eficaz e eficiente para a prescrição do treinamento, mas nós também não podemos dizer o contrário, que ela não é eficiente, não é segura e não é eficaz. Então, até o momento, nós não temos base, ou seja, não temos evidências empíricas para criticar quem usa e quem não usa o modelo, né, qualquer modelo que seja de periodização. Precisamos avançar nisso, né, porque a periodização talvez a gente diga que seja o principal diferencial do profissional de educação física, porém, nós não temos uma evidência empírica de que realmente é uma estratégia segura e eficiente. Até o momento que nós podemos ter 50% a 50%. Pode tanto ser eficiente quanto não ser eficiente.